valor ideal a ser cobrado por uma escola de música? Se você é dono de escola de música, esse podcast é para você. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Poderosa e Ele. Eu sou Tatiana Starling, esse é meu digníssimo marido, Matheus Starling. É isso, a gente está aqui para falar para vocês que são professores de música. Então, se você é professor de música, você está no lugar certo e por isso mesmo que você precisa se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos, tá bom? É isso aí, galera. O nosso podcast ele é patrocinado pela JMC Academy Austrália. É uma universidade parceira nossa, já está com a gente há um tempo e eles têm cursos da área criativa. Na área da música, eles têm produção musical, performance, composição. Na área de design, eles têm web design, têm criação de games. Eles têm também cinema, tem TV, vários cursos da área criativa. Então, se você tem um sonho de estudar fora do Brasil, no exterior, essa pode ser a oportunidade. Vai aparecer aqui para vocês o link da nossa página lá no Instagram, de MC Academy Brasil. Então, se você tem alguma dúvida, manda um direct que a gente tem um prazer de te responder, te mandar o material, tirar sua dúvida dos valores, como imigrar. Segue a gente lá, manda o direct que a gente te responde. E esse tema é para você que já tem uma escola de música, ou então que pensa em abrir uma escola de música. Quais são os valores ideais para cobrar para aulas de música? Eu vou começar falando, né? Porque tem uma escola de música presencial, 2 escolas na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E quando eu penso sobre qual o valor ideal a cobrar, a primeira coisa que vem na minha mente, você precisa de pesquisar o mercado. Entender o que aquele mercado local pratica. Quais são os valores daquele mercado local? Qual é o diferencial que a sua escola oferece perto daqueles concorrentes, né? Se a sua escola é uma escola com muita tecnologia, ou se não é, tem tecnologia. Se aquela escola a qual você quer se comparar, ela tem tecnologia, quanto tempo tem de mercado? Quais são os profissionais que você tem para oferecer? Qual o tipo de, vamos dizer, de método? Que você tem tudo apostilado, você tem método, aquele seu concorrente não tem método. Você precisa, no seu modelo de negócios, para quando você estiver montando a sua empresa, nesse modelo de negócio tem que ter isso tudo muito claro. Não somente aquilo que você quer praticar e fazer, como o que tem no mercado ao redor, né? Com quem que você está concorrendo. Então, acho que a primeira coisa a se pensar é qual o valor que o mercado está praticando. Inclusive, acho que a gente pode contar o que a gente fez, né? Lá em 2015, quando nós abrimos a Starling, eu lembro claramente como se fosse hoje, nós entrando no Google, a gente pesquisando todas as escolas que tinham no raio região, né? de 12 quilômetros, e nós ligamos para várias. 4 ou 5, né? Perguntando sobre quanto custava e tal. Então a gente assim. Como que funcionava, o que estava incluso, se tinha matrícula, se não tinha matrícula, né? Então a gente ali já tinha um parâmetro. É um processo de pesquisa, né? Pesquisa faz parte do modelo de negócio, porque, né? A gente tem muito isso assim na caixinha de pergunta do Instagram. Eu sou de São Paulo, cobro R$120, tá bom? Sou do Rio, cobro 120, tá ruim? Né? Tipo assim. Então, olha só. O que vai ditar é o mercado, né? Até ontem eu respondi, o menino, eu acho que ele estava de São Paulo, capital, R$150. Eu falei, tá ruim. Porque São Paulo, capital, mês. Nossa. Eu falei assim, para São Paulo, capital, eu sei que tá ruim, porque eu sei que em São Paulo tem gente cobrando R$800, R$900 por mês. E eu sei que um professor mediano cobraria em São Paulo R$450, R$500. Então, por isso que eu sei que R$150 tá ruim. Agora, o cara tá no interior do Rio de Janeiro. Eu não sei se tá bom ou tá ruim. Ele precisa fazer essa pesquisa de mercado. Sim, sim. E é interessante, porque eu até anotei aqui, o que levar em consideração na hora de montar o preço. Obviamente, quando você tem uma escola, você tem que ter ali, no seu modelo de negócio, tudo descrito, quais são os custos fixos, né? E quais são os custos variáveis. Os custos fixos seriam o seu aluguel, o IPTU, o condomínio, a água, luz, isso é variável. É fixo, mas é variável, né? Porque você vai pagar todo mês, por isso é fixo, mas os valores variam. Pouco, mas variam.
Então, até, por exemplo, nas minhas contas, eles entram no custo fixo. Variável é o tipo, o que você vai gastar de escritório aquele mês, vai fazer algum investimento, comprar alguma coisa para para montagem de algum setor, isso é variável. E o marketing entra no variável fixo para você? O marketing para mim é no fixo. Entendi. No fixo. Eu tenho um orçamento fixo, né, de marketing. Então você precisa saber quanto que vai custar a operação toda. Obviamente que a sua mensalidade... De negócios, né? Exatamente. A sua mensalidade não vai depender do seu custo. Porque a sua mensalidade... Vamos supor que o seu custo é altíssimo. Você cobra uma mensalidade altíssima e o seu concorrente cobra metade disso, você não vai vender. Por isso que o modelo de negócio é importante, né? Por isso que o modelo de negócio, lá você coloca tudo. As métricas e no final das contas você pode chegar à conclusão de que não vale a pena abrir. Não vale a pena abrir. Ou você tem um dinheiro para investir no começo e você bota um prazo para que você consiga virar o jogo. Não, mas pode ser que a operação do cara seja tão custosa, ele tá pensando em algo tão mirabolante, não que vale a quando pena. ele percebe que, cara, eu quero fazer uma escola, isso acontece muito. O cara idealiza um negócio maravilhoso, a custo R$250 mil para abrir, e custo mensal de R$20 mil. Ele nem olhou ainda quanto está custando a mensalidade. Aí uma hora ele vê a mensalidade de R$300, o ticket médio. Vamos fazer a conta aqui. Quantos alunos eu preciso? Eu preciso ter 500 alunos para cobrir, para ter meu ponto de virada ali, né? Break even, né? Que a gente chama, né? Como é em português mesmo? É o ROI, né? Não, para ter o mínimo necessário para virar, né? Sim, o break even. Não enfim. tem em português. Então ele percebe, caraca, isso aqui realmente vai demorar muitos anos para conseguir alcançar isso. Então ele precisa descer... o ponto de equilíbrio, isso. Ele precisa ter ali, no caso... o pessoal chama de ponto de inflexão também. Mas, enfim, ele vai pensar o seguinte, cara, eu preciso rever o meu modelo de negócio. Talvez não abrir nesse lugar, talvez não abrir com essa estrutura, começar menor. A gente sempre dá a dica de começar pequeno e crescer de acordo com a demanda, né? Vai tendo mais alunos, você vai crescendo um pouco mais. Por quê? A sua chance de quebrar é menor, né? Quanto menor o seu custo, maior a sua chance de conseguir passar por aqueles 2 anos, né? Que o Sebrae já tem aí uma estatística que 70% das empresas que abrem, elas não passam de 2 anos. Então, assim, uma dica número 1 que o Sebrae dá, que vários livros dão, é que você precisa ter um custo fixo muito pequeno para aquele negócio dar certo. Inclusive, tem um caso famoso que é o Flávio Augusto, que ele conta sempre de que ele, para abrir a primeira escola dele, ele entrou no cheque especial, né? Só que ele era já um vendedor habilidoso. Sim. Então é completamente diferente. Ele fez algo, indica, né? Ele fez algo que ninguém deveria fazer. Sim, que é pegar dinheiro emprestado a taxa muito alta. Só que parece que ele fez 100 matrículas no primeiro mês. Então, se você não é um vendedor habilidoso... Se você se garante, ok. Mas se não... Não, a gente não dá esse conselho para ninguém. Não pegue dinheiro, cheque especial, não pegue agiota, nem ele dá. Então não faça isso. Agora, quando a gente está falando também disso, é importante falar sobre Oceano Azul e Oceano Vermelho, né? Aquele livro clássico sobre Oceano Azul. O que é isso, né? Ele usa como exemplo o Cirque du Soleil, que dentro do setor de circo, ele encontrou um diferencial tão grande que o ticket para você entrar no Cirque du Soleil é altíssimo. 4, 5 vezes mais do que um circo convencional. Porque eles misturaram espetáculo, teatro, cinema com circo. Então você pode, obviamente, ter um ticket absurdamente mais alto do que a sua região proporciona se você encontra esse Oceano Azul. Se você tem um diferencial muito grande. É um diferencial muito grande, que você entra numa outra categoria. Você não vai concorrer com qualquer escola de música. Eu, por exemplo, com toda a humildade, eu tenho concorrentes, por exemplo, para o Kids. Eu tenho vários concorrentes. Mas para a Starling Academy, eu não tenho concorrente aqui na Barra da Tijuca. Eu não vejo concorrente. Porque é uma escola completamente diferenciada. A gente tem uma metodologia que funciona, baseada na Berklee College of Music, porque o Matheus foi aluno da Berklee, formado pela Berklee. Então, assim, é muito difícil encontrar uma outra escola que tenha esse conteúdo, essa metodologia, a estrutura que eu tenho. Então, assim, tem gente que dá aula para adulto? Tem.
mas em comparado ao que eu ofereço, eu não vejo concorrência. Tanto é que eu, com um número menor de alunos, eu não preciso de alcançar um número muito grande de alunos para atingir um bom faturamento. Porque eu trabalho ali com meu ticket. Meus tickets são altos. Os valores que eu pratico são altos. E, obviamente, se você consegue encontrar esse oceano azul e trabalhar um ticket alto, é a melhor coisa. Não só porque o seu faturamento vai ser alto, mas quanto menos pessoas, menos trabalho, né? Então, tem gente que quer ter uma escola com 400, 500 alunos, com ticket baixo. São 400, 500 problemas para você também estar resolvendo ali, né? Então, eu prefiro trabalhar com um ticket mais alto e um número reduzido de alunos. Foi o negócio que eu encontrei que mais se adequa à minha realidade. Mas eu sei que isso não é para todo mundo e que cada um tem que buscar o seu diferencial. Mas então, voltando aqui ao nosso assunto sobre quanto cobrar, primeiramente, você ter um plano de negócios, um modelo de negócio antes de abrir. Já abri sem modelo de negócio. Ainda está em tempo de fazer e rever sua estrutura. Tá? Modelo de negócio, você pode rever ele ao tempo que o negócio já está em andamento também. E se você não conhece os seus números, você não conhece o seu negócio. Você precisa a coisa do mundo é você estar com o negócio às cegas. Você não tem organização financeira. Você não tem planilha, você não tem você não tem custo fixo, receita, despesa. Cara, o mínimo do mínimo é ter uma planilha de receita e uma de despesa. Você tá vendo ali, tá vendo? Não sei de cabeça, não, sinal de cabeça não existe. Porque se eu te perguntar o mês que vem, como que foi o mês passado, você não lembra. É por isso que a gente fala muito sobre o mito do empreendedor, né? Um livrinho clássico que é a primeira compra de livro para quem quer empreender. É o cara achar que por eles dar uma boa aula e começar a escola dele vai muitos bombar. alunos, o segundo passo é abrir uma escola. Pode ser sim o segundo passo, mas você precisa entender que a sua habilidade de professor de música não tem nada a ver com a sua habilidade de administrador. Exatamente. Empreender é uma outra coisa. Quando você fala em empreender, dentro de empreender tem administração, tem marketing, financeiro, tem venda, tem um financeira. Então, olha só, e aí? Como que você vai entrar nessa só por, sou um bom professor de música, tô com a minha agenda cheia. Agora, o meu segundo passo é esvaziar a minha agenda como? Distribuindo com outros professores, fazendo aulas em turma. Bem, se você quer abrir um espaço, aí você precisa entrar agora... Adquirir outras habilidades além de dar aula, né? Você vai ter que adquirir. É o que a gente fala sempre da balança 2Ms, né? O lado da maestria musical, você sempre tem que investir nisso, e o lado do mercado. Você vai ter que começar a investir nisso agora. Todo professor de música que quer empreender, o que é isso, né? Ele quer dar mais aula, ser mais valorizado, ele quer vender curso, quer dar aula em grupo, quer usar a internet ativamente. Ele precisa investir no lado do mercado. Ele precisa entender sobre essas ferramentas de mercado. E na nossa formação, se você tem interesse, aqui embaixo a gente tem esse formulário. Na nossa formação, a gente dá para você todas as ferramentas para você crescer como professor de música, como dono de escola. A gente fala de mentalidade, de marketing, a gente fala de venda, a gente tem modelos de contrato, tanto para contratar professores como para vender serviços. A gente tem aulas sobre contratação, tem muita coisa. Esse lado que ele está falando de você investir no mercado é investir numa formação como a nossa, do professor de música empreendedor. Então, se você tem interesse em saber, preencha esse formulário que a gente entra em contato com você. Uma outra pergunta aqui que sempre me fazem é: cobro valores diferentes para instrumentos diferentes? Sim. Por quê? Existem instrumentos que você pode dar aulas em grupo, mas existem instrumentos que dá para dar? Dá, mas é muito mais difícil. Primeiro, você nivelar. Segundo, ter mais de um instrumento desse específico na sala. Por exemplo, bateria. Eu vejo que tem escolas que tem 2 baterias, mas eu vejo que é meio que o máximo, né? 2 baterias. E no caso, acho que deveriam ser baterias eletrônicas. Eu nem tenho esse modelo na Starling. Aulas de bateria na Starling sempre são individuais, nunca em grupo. Por quê? Por conta do nível do aluno, por conta do barulho, por conta do tamanho do instrumento. Então, é muito difícil dar aulas de bateria em grupo. Eu sei que tem escolas que praticam em duplas, que eu acho que é um modelo menos complicado em dupla, mas você tem que ter um bom espaço para ter 2 baterias. Até porque
Cara, as pessoas reclamam, querem ter uma aula de bateria numa bateria top. Então, como que você vai dar aula numa bateria eletrônica? A galera reclama quando é eletrônica. Reclama, muito. Porque muitas vezes o cara não tem como tocar uma bateria em casa. Então ele quer chegar na escola... Por exemplo, lá na Starling, eu tinha 2 kit cafés, que é uma bateria legalzinha, mas ela é menor. Mas assim, dá a maior sensação de estar tocando uma bateria grande. E tinha 2 baterias para shows, que eu deixava uma no lounge, a outra meio que desmontada. Cara, eu tive que tirar kit café. Porque os alunos de bateria queriam uma bateria grande. Depois de 4 anos de escola, eu montei uma sala hoje de bateria. Eu tenho uma bateria maior montada dentro de uma sala. Só pode ter aula de bateria naquela sala. Por quê? Porque a experiência do aluno, ele quer ter uma experiência completa na bateria. Essa aula de bateria pode ser o mesmo valor de uma aula de guitarra, por exemplo, que eu boto 5 pessoas na sala? Não pode. Porque aquela mesma 1 hora, que está ocupando a sala 1 hora, que está ocupando o professor 1 hora, só tem uma entrada de dinheiro de um aluno. Então não tem como ser o mesmo valor, por exemplo, de uma aula particular de algum outro instrumento, de uma aula em turma de algum outro instrumento, isso, entendeu? Inclusive, uma questão que não sei se perguntaram aí, é de quais instrumentos vale a pena ter na escola para... Então, lá na Starling, eu tenho aulas em turma de guitarra, aulas em turmas de baixo, todos os instrumentos de corda, né? Violão, teclado, eu tenho trio, o máximo que eu tenho é trio de teclado. Uso mais duplas. Tem aula de improvisação. Tem aula de harmonia, aula de percepção e aula de improvisação. Todas essas são em turmas de até 5 pessoas. Com exceção de teoria, que cabe mais, né? Teoria eu tenho uma sala lá que vai até 13 pessoas. Aí tem a questão de nivelamento, enfim. Os valores de aulas em turma para esses instrumentos é o mesmo. Piano, não. Piano em trio, sim, é o mesmo preço. Quando é piano em dupla ou bateria individual, os valores são maiores. Então, assim, esses instrumentos têm um preço diferenciado. E aí, por exemplo, eu quero fazer um valor promocional, mas como fazer um valor promocional, por exemplo, de bateria, né? Que eu não posso vender mais de um aluno. Vejo os horários disponíveis, o horário que ninguém procura, por exemplo, segunda-feira, 9 horas da manhã, ou sexta-feira, 6 horas da tarde, ou sexta-feira de manhã. Normalmente, os horários da manhã na Starling são mais vazios, então são horários promocionais. Por que promocionais? Porque é uma vantagem para quem contrata, ele quer pagar um pouco mais barato, mas ele vai se adequar num horário que não tem muita procura. Então, eu tenho como fazer, por exemplo, uma aula de bateria, que se eu cobrasse R$600 por mês a aula de bateria, se ele fizer no horário, por exemplo, da manhã, sai por 450. Uma mega vantagem para ele e é uma vantagem para mim que não estava com aquele horário ocupado. Então, todo mundo acaba ganhando, né? Sim. Mas a questão qual que é outro ponto que a gente tinha votado? Também tem uma questão seguinte, vale a pena dar aula, por exemplo, de violino? Por que a gente não tem aula de violino? Por que a gente não tem aula de cavaquinho, por exemplo? Por que a gente não tem aula de percussão, né? As pessoas perguntam isso. Eu tenho essa resposta. Você tem? Eu tenho. Para a escola física? Tenho. Por que você falaria que não tem? Eu falaria que porque a procura não é grande. Primeiro lugar, gente, procura. Por que você vai oferecer algo que ninguém procura? Você vai manter um professor que o cara vai ficar até desestimulado, né? O que pode acontecer existe uma procura por um certo instrumento menor e você tem, por exemplo, professores que são multi-instrumentistas capazes de atender mais de um instrumento, né? Exatamente. Mas, por exemplo, vamos dizer, gaita. Em 8 anos de Starling, eu tive acho que 2 procuras para gaita. Violino. Que eu saiba, nunca tive. Não, já procuraram já. Que eu saiba, nunca tive. Violino, porque a gente se coloca também nas redes sociais como uma escola popular e não uma escola erudita. Normalmente, a pessoa que quer fazer violino, ela já procura um conservatório. Mas assim, já rolou de gente procurar cavaquinho ali. Cavaquinho, umas 3, 4 vezes, em 7, 8 anos. Percussão, às vezes. Também Nunca peguei. Então, mas o que acontece, né? É questão do público-alvo também. Você vai abrir na escola, não tem como você abordar tudo. Não tem como, fatalmente, instrumentos ficarão de fora.
Não tem jeito. Quem quer abordar muita coisa, acaba se ferrando. Eu acho também uma boa, por exemplo, tem aqui no Rio uma escola só de bateristas e percussionistas. Sim. Olha só, ela super nichou. Ela é uma escola de música, mas é uma escola de bateria e de percussão. Ela não pega nenhum outro instrumento. Que, inclusive, em termos de mídia social, é até mais fácil trabalhar. Muito mais fácil trabalhar e ela meio que vira referência, porque ela fala só daquilo, né? Sim. Então, acho que nichar realmente é interessante. Obviamente, não tem como super nichar numa escola como a nossa, porque é uma escola que eu tenho 13 salas, eu tenho espaço para ter outros instrumentos que não só guitarra. Já foi uma escola de guitarristas, por conta do Matheus ser guitarrista, o dono ser guitarrista. Mas acabou crescendo, porque eu tenho excelentes profissionais e professores comigo, acabaram crescendo em outras áreas. Hoje eu tenho muita procura por piano, por exemplo. Muita procura por piano. Se eu não me engano, eu tenho 3 professores de piano, né? Então, um horário semana inteira, cheio. Então, é uma escola que é mais voltada para instrumentos populares. Então é isso, gente. Acho que deu. Acho que a gente ajudou bastante gente aí. O que você acha? Tem mais alguma coisa para falar? Então, tem muita coisa para falar sempre, né? Mas é aquele negócio que a gente sempre fala. Quem quer dar aquele segundo passo e ir além e a gente dar a mão e carregar junto, ter a comunidade, ter o passo a passo com todos os 12 módulos, a formação nossa está disponível aqui, tá, gente? Exatamente. Esteja lá conosco, acompanhamento, mentorias, aulas. Tamo junto. Tamo junto, galera. Deus abençoe. Fica com Deus. Um abraço, gente.